Boa noite a todos, Pai do Senhor. Quero deixar mais uma palavra da parte do Senhor aos irmãos, que se encontra em Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Esse salmo aqui fala de Asaf, o quanto Asaf estava sofrendo pelas situações que o próprio adversário colocava na mente dele, né, naquele tempo. E é muito triste porque ele falou bem assim no começo que quão bom é Deus, né? Quanto Deus é maravilhoso, e Deus é maravilhoso, Deus ele é fiel, Deus ele é verdadeiro, Deus é puro. E nós necessitamos dessa grandeza, nós necessitamos desse amor, nós necessitamos dessa paz, nós necessitamos de momentos com o Senhor para que nós possamos suportar todas as coisas que vêm acontecendo. Os últimos tempos estão sendo muito difíceis. E também não foi diferente nos tempos de Asaf. O que acontecia? Asaf via os seus adversários progredindo, prosseguindo, relaxadamente, que eu falo assim, não em termos de relaxo, mas em termos de largueza de coração, largueza de altivez, largueza de fazer as coisas e nada acontecer com eles. E em todo o salmo, até o versículo 19, ele vem falando, né? Vem falando. Ele fala assim no 12: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentaram as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. E ele se sentia assim, em um momento como se fosse de depressão, porque de depressão e de ansiedade, pela falta de, como se Deus não estivesse com ele e como se todos que estavam em sua volta ali, que ele viu os ímpios, que não temiam o Senhor, que não se santificava, que não se purificava, que não adoravam ao Senhor. E ele via aquele povo prosperando, ele via aquele povo bebendo, brincando, rindo e achando que aquilo tudo era normal, que tudo aquilo ali é como se fosse lícito. Apóstolo Paulo fala que as coisas, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. E assim eu entendo que Asaf olhava tudo aquilo ali e via que aquilo ali era lícito para os ímpios, mais lícito para os ímpios. Por quê? Porque não havia castigo naquele momento para eles. E os ímpios andavam desenfreadamente, pecando, se prostituindo, bebendo, falando coisas que não devia. E não é diferente nos dias de hoje, quando nós olhamos para algumas pessoas
e a gente vê que está totalmente contrária à palavra de Deus, totalmente aquilo que nós aprendemos, como Asaf aprendeu da palavra do Senhor, e ele temia muito a Deus, e o coração dele assim se entristeceu muito, e por um momento ele pensou em se desviar. Por um momento os pés dele quase se escorregou para o mal, né? Para as maldades dos ímpios. E assim ele foi palestrando com Deus, ao mesmo tempo que ele se desfazia dele naquele momento, como muitas das vezes, em certos momentos, nós desfazemos de nós mesmos, nós falamos, nós somos fracassados, nós não estamos conseguindo nada, nós não estamos conseguindo nem andar completamente na presença do Senhor, porque Deus é puro, porque Deus é santo, porque Deus é verdadeiro, porque Deus é justo. Nem nós conseguimos. Quem dirá Asaf naquela época, vendo aquele povo daquela maneira, e nós também vendo o povo como anda errante, né? E a gente tentando se separar, porque a palavra fala, o Deus Todo-Poderoso fala: separa-te do mal, fuja da aparência do mal, resiste ao diabo, ele fugirá de vós, não deixe as suas vestes se manchar. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor dá instrução para os casais, dá instrução para os solteiros, dá instrução para as crianças, dá instrução para os idosos, dá instrução para os governantes. E quando a gente vai olhando para a palavra de Deus e vê quanto ela é maravilhosa, como Asaf ele via, quanto ela é poderosa, mas ao mesmo tempo nós olhamos para si, para nós mesmos e para o mundo como está, nós entristecemos e ao mesmo tempo achamos que nós somos fracos. Por que achamos que nós somos fracos? Porque todo o mundo inteiro está andando ao contrário do que a palavra diz. E há um remanescente querendo andar conforme o que a palavra diz. E Asaf andava ali conforme a palavra fala, para se santificar, para que tudo vá bem. Só que ao mesmo tempo que ele estava ali, né, na inocência dele, igual ele falou aqui, ó. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentar as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Então isso criou uma revolta dentro dele. Também não é diferente nos dias de hoje, quando nós estamos no meio dos nossos familiares, na nossa convivência dentro de casa mesmo, com a nossa família, a gente quer levar de uma forma e a outra pessoa quer levar de outra. E aí a gente está se separando para um ministério, se separando para algo maior, crendo nas promessas do Senhor e o Senhor forjando o nosso caráter, que não é fácil. O Senhor nos joga no deserto, Ele próprio fala: eu te coloquei no deserto para ver o que há dentro do teu coração. E quando às vezes a gente vai ver dentro do nosso coração, tá cheio de rapina, cheio de espinhos a ser tirado. E quando essas rapinas, esses espinhos são tirados, são tão difíceis, são doloridos, nós passamos assim na fornalha também. Nós passamos também na fornalha como refina o ouro para ele ser refinado. Ele passa numa temperatura muito grande, num grau muito grande, e nisso sobe todos os detritos e desce o ouro puro.
Os detritos, eles são lançados fora, mas para esses detritos saírem, é necessário passar em alto grau. E o Senhor falou que provaria o teu povo dessa forma. E assim, eu não falo com tristeza, mas eu falo às vezes com aperto no meu coração, que nós também queremos ver as promessas se cumprirem. E para essas promessas se cumprirem na nossa vida, nós precisamos deixar que o Senhor trabalhe dessa forma. E o Senhor, ele fala que nós não temos que invejar o ímpio, que nós não temos que desejar o que o ímpio tem, porque ao ponto certo, à hora certa, o Senhor, ele vai mudar essa situação. Ele muda o nosso cativeiro, porque o Senhor, ele prepara o povo dele para receber. Um ímpio, às vezes, ele recebe tudo ali de bom, porque o sol e a chuva caem na cabeça do ímpio, caem na cabeça das pessoas boas, dos justos. É igual para todo mundo. Aquele que planta, ele vai colher. Se o ímpio plantar uma semente boa, numa terra boa, ele vai colher coisas boas também. Só que o ímpio, quando ele colhe a semente, quando ele colhe a colheita dele boa, há confusão no meio desta colheita, porque há bebidas fortes, há escândalos, né? Há situações que o ímpio não consegue se sair. Mas quando o justo planta também num plantio bom, numa terra boa, a semente, ele vai colher bênçãos e bênçãos celestiais, bênçãos eternas. Ele não vai ficar envergonhado e nem confundido, como diz a palavra. Então nós precisamos ter calma, muita calma nessa hora, porque eu sei que o nosso coração fica aflito, eu sei que o nosso coração fica abatido, eu sei que a nossa luta não é pequena, e também a luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades nos ares celestiais. E ao mesmo tempo nós temos um Deus que olha por nós, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que é misericordioso, um Deus que nos ensina a ter paciência, um Deus que nos dá paz. Mas às vezes nós falamos coisas que não devemos, como Asaf aqui falou. Que adianta eu me purificar, limpar as minhas mãos da inocência, enquanto esses ímpios estão aí, as riquezas deles crescem e eles estão indo, né, vão colocar os dias de hoje para os shows, estão rindo, estão brincando, estão sentando na mesa, estão bebendo, se embriagando. Enquanto o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala: não vos embriagueis de bebidas fortes, mas vos embriagueis do Espírito Santo de Deus. Eu posso falar para você que ao final desse salmo todinho, ele ali se lamentando, o Senhor de repentemente toma ele, agracia ele e fala com ele qual é o fim do ímpio. E ele fica assim, ele entra dentro do Santo dos Santos, porque o Senhor leva ele ao Santo dos Santos, e ele fica maravilhado com a presença do Senhor, que a presença do Senhor, ela é tudo para nós. O Espírito Santo é tudo para nós, ainda que nos angustiamos. Por isso que Asaf angustiou e o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, rapidamente intercedeu por ele e Deus manifestou a ele através desse salmo, que não era bem o que ele estava pensando, o que ele estava imaginando. Vou ler aqui ao final como que foi.
Quando pensava em compreender isso, fiquei de sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como caem na destruição quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acredita, como que faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e saindo, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de caminho comigo, de contínuo comigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois que receberdes em glória, receberás em glória, me receberá em glória. Desculpa, tá, irmãos, que eu tô com a vista muito complicada. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e a terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e da minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando, se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então, Asaf, no final aqui, ele reconheceu quando ele entrou no santuário do Senhor. Então, ele entendeu, ele fala aqui ó, no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. O versículo 17. Então, é dessa maneira, quando ele entrou no santuário de Deus e Deus se manifestou a ele, ele começou a entender o fim do ímpio, que mesmo com todas as riquezas, mesmo com todas as graças, com todas as coisas, com todas as colheitas boas, eles eram pessoas, os ímpios, que não respeitam o Senhor e não buscam a face do Senhor. Aí eu falo, o que adianta ter todas as riquezas e não temer a Deus? O que adianta? Que adianta trabalhar como louco e não ter a presença do Senhor? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ter tudo e não ter o Deus de Israel para segurar nas tuas mãos, para que você não desvaleça o teu pé, para que nós não desvalecemos o nosso pé? Não adianta de nada. Então, Deus, ele é tão poderoso
que ele tomou Asaf e explicou a Asaf que o fim do ímpio era só destruição. Não tinha outro caminho para o ímpio nas mãos do Senhor a não ser a destruição. Então você fica firme na presença do Senhor, você fica firme nas promessas do Senhor. Você ainda que não conhece o Senhor e deseja conhecer o Senhor, aprofunda-se na palavra dele. A palavra fala que conhecereis a verdade vos libertará. O próprio Jesus, ele fala isso. Em João 3 também tem uma parte que ele palestra com Nicodemos e ele fala assim que é necessário nascer de novo. E Nicodemos assim pergunta para ele bem assim: mas é necessário eu entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Aí ele fala: não, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Quer dizer, nós temos que limpar o nosso coração. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar dentro do nosso coração, porque senão é em vão. Muitas pessoas estão dentro da igreja, muitas pessoas falam do amor do Senhor, mas o seu coração está cheio, está inchado. O seu coração ainda está cheio de fofoca, cheio de mentira, cheio de coisas do diabo. São como ímpios, irmãos. Não tem nada de Deus. Isso assim, a gente fala dos ímpios lá fora, das pessoas ainda que não têm conhecimento de Deus. Pior ainda são os que têm conhecimento de Deus e andam desordenadamente, achando que Deus está com ele. Manipula pessoas, fala mal de pessoas, tá na sua frente, te trata bem, por trás mete a sarrafa em você, mete a língua em você, e Deus não tá nesse negócio. Deus está no negócio assim, quando a pessoa é pura, verdadeira, sincera, humilde, e ela vê a outra indo para o abismo, ela se desespera e ela pega, desce em oração, começa a orar, começa a trabalhar em prol a vida daquela pessoa e jejuar e orar, do que ficar falando mal, do que ficar questionando o que a pessoa está passando. Porque Deus não nos chamou, irmãos, para ser juízes. A palavra fala que Deus nos chamou para sermos filhos dele e anunciadores das boas notícias, que é o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus, ele não consiste só de palavras, não, mas sim de poder, sim, do céu. Poder de Deus, que emana de Deus, do trono de Deus. Então não é balela você pegar a palavra de Deus e anunciar a palavra com autoridade. E aonde você passar, aonde você ministrar algo acontecer, porque o Espírito Santo vai estar com você. Mas se você estiver inchado, cheio de coisas, cheio de problemas, cheio de pensar quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo, cuidando da vida dos outros, esquecendo da sua vida. Quando você for falar do amor do Senhor, você vai se travar. Você não vai conseguir expressar o bom evangelho. Uma palavra boa para uma pessoa que tiver com problema. Quantas pessoas estão necessitadas de um abraço? Às vezes você não precisa abrir sua boca. Só a pessoa olhar para você, ela vai se constranger porque Cristo está na sua vida. E ela vai se constranger pelo amor, pela paz que você vai transmitir, pela graça do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito. Ela vai sentir aquela presença e vai ficar impactada e ela vai querer esse Deus. Então que nós possamos ser verdadeiramente filhos do Senhor e não atentar para os ímpios e o que os ímpios estão fazendo, o que está acontecendo, e deixar Deus trabalhar na vida de cada um.
porque cada um vai ser pesado no último dia, as suas obras. Se a obra, né, for de pau, né? Se a obra for de palha, se a obra for de concreto, o apóstolo Paulo fala, cada um vai ter o seu galardão, cada um vai ter o seu merecer em cima daquilo. Mas nós precisamos permanecer até o fim com a palavra da verdade, com a palavra de amor, com o estender das mãos, com a palavra também de exortação, que é necessário às vezes exortar. Você precisa às vezes também abrir a sua boca para falar a verdade de Cristo, para você falar aquilo que Deus manda você falar e não ficar calado. Muitas pessoas têm se calado, muitas pessoas têm passado no estreito. Eu falo por mim mesmo. Quantas das vezes o Senhor manda eu falar algo e às vezes eu fico atemorizada e não falo. Depois a coisa vai e acontece. E eu podia ter evitado, porque o Senhor avisou antes para mim e falou, vai, fala até aquela pessoa que está acontecendo. E eu não falei. E eu não posso ser um falso cristão. Eu tenho que ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Cristo. E o Senhor nos convida hoje a ser verdadeiros discípulos de Cristo. Além de quando vier todas as tentações, pensa que hoje não veio tentações do meu coração e que me deu vontade de chorar, mas eu falei, Senhor, segura na minha mão. Me ajuda a me purificar, me ajuda a me santificar na tua presença. Vontade, sabe? A tentação veio e eu falei assim, Senhor, tem de misericórdia. É aquele mesmo, resistir ao diabo para que ele vai fugindo de você. É a hora que Jesus segura na tua mão, entendeu? E te leva no santuário dele, como fez com Asaf aqui, e começa a mostrar como que se sucederá a vida do ímpio se nós cairmos nessa parte aí e nos tornarmos ímpio. E o Senhor não quer isso para a gente, o Senhor quer o bem para a gente. O Senhor tem bênçãos. Em Deuteronômio 28, ele vai falar das bênçãos e da maldição. É um capítulo inteiro falando que as bênçãos do Senhor, se nós meditarmos na lei dele, se nós obedecermos a ele, tudo que nós fizermos será abençoado. E às vezes as pessoas olham assim pra gente também e falam assim, nossa, olha a vida deles como estão, falam de Deus, fala disso, fala daquilo, mas nós sabemos que no momento certo o Senhor há de abrir as comportas do céu e abrir a provisão, porque porque nós corremos atrás do provedor, né? Nós não corremos atrás da provisão, nós corremos atrás do provedor, nós buscamos o provedor, mas também nós agimos confiando que o provedor enviará a providência que nós necessitamos. E a palavra de Deus em Deuteronômio 28 fala que se nós seguirmos o Senhor verdadeiramente, obedecermos todos os seus mandamentos, nós seremos abençoados. E Ele não nos levantou como cauda, mas nos levantou como cabeça. Então nós somos cabeça diante do Senhor. E as pessoas precisam ver Cristo reluzindo em nossas vidas. Nós não podemos deixar que o adversário venha tomar conta, mas que nós venhamos repreender pelo nome de Jesus todas as astúcias do adversário. E Asaf, assim, finalizando, né, a palavra aqui de Asaf, ele foi se acalmando e ele foi reconhecendo a grandeza do Senhor sobre a vida dele e ele foi entendendo que o melhor é estar com Deus do que olhar para o ímpio e invejar o ímpio e olhar as riquezas do ímpio e ver que as riquezas do ímpio ao final serão destruídas, né?
Porque há uma diferença entre a pessoa ser rica e há uma diferença entre a pessoa ser rica e ser ímpia, né? Aquele que é rico com mãos limpas, ele é abençoado. Agora, aquele que é rico com mãos sujas e é ímpio, ele é amaldiçoado. E as coisas dele vão ser como erva seca, vão passar, né? E situações que a gente vê, né? O fim, às vezes, de uma pessoa rica e ímpia é tão triste, né? A gente vê pessoas com doenças assim, com pessoas enlouquecidas, e é muito complicado, é muito triste. Mas ao final ele entendeu tudo isso, ele entrou no santuário do Senhor através do Espírito Santo de Deus, e o Senhor quer que nós entendamos nesta palavra: não te invejes do caminho do malfeitor, não ande por este caminho, não intente ir por este caminho, porque é um caminho de destruição, é um caminho mau, é um caminho que a gente vai se esborrachar. Então, que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer para que nós venhamos ficar firmes, né, nas promessas de Cristo, que o Espírito Santo possa restaurar corações de mulheres. Tem muitas mulheres dilaceradas pelos seus esposos, né, pela impiedade dos seus esposos. Também tem esposos com corações dilacerados pela impiedade de suas mulheres, porque o diabo tem lutado contra as famílias. E vamos profetizar a bênção, vamos mudar essa situação. Homens, dê a devida honra à sua esposa, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala: pode um homem odiar sua própria carne? Mas não, antes ele tem que amar a própria carne. Por quê? Se são uma só carne, ele tem que honrar essa carne que faz parte dele, né? E vice-versa, a mulher é a mesma coisa. Nós não podemos odiar os nossos esposos. Pelo contrário, nós precisamos amar os nossos esposos, porque nós somos uma só carne. Se eu me amo, eu preciso amar meu esposo. Se o meu esposo se ama, ele precisa amar a esposa, para que venha haver unidade, verdadeiramente o cumprimento do matrimônio. E a palavra de Deus fala que o marido, ele tem que amar a igreja como ele tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, como Cristo tem cuidado da igreja. Com todos os defeitos que a igreja tem, Cristo ama a igreja, e assim o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e respeitá-la. E nós estamos vendo os papéis tudo invertido. A mulher fazendo o papel do homem, o homem fazendo o papel da mulher. Desculpa a palavra, tem muitos homens frouxos, homens que a mulher tem que se virar em tudo, tem que ver tudo, fazer tudo. E não é assim, é um conjunto. A submissão não é o homem pisar na cabeça da mulher. A submissão é uma alusão, você sabe de quê? O homem está à frente e a mulher está de frente com ele. Não é ela estar à frente dele, mas é ele estar à frente da mulher e a mulher ficar de frente com ele. Essa é a submissão, um frente a frente ao outro, face a face ao outro. E o homem é a cabeça da casa. Quando o homem é a cabeça da casa, ele ama tanto a esposa, ele cuida tanto, ele é o sacerdote da casa, que a mulher tem prazer em ser submissa. A mulher vai ouvir com mais amor, a mulher vai ouvir mais com atenção, a mulher vai meditar nas coisas que o seu esposo está falando.
O esposo vai meditar mais no que a esposa está falando e vice-versa. Nós temos que viver a palavra, irmãos. Jesus tem que estar no centro do casamento. Se Jesus não estiver no centro do casamento, o casamento vai de mal a pior, se torna dois ímpios, odiando um ao outro, atacando um ao outro, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiramente um matrimônio imaculado, sem mácula, sem sujeira, sem mancha, né? Então, quando o homem, a palavra fala assim, lá em Gênesis, que o homem sairia da casa da sua mãe, do seu pai, e unir-se a uma mulher, a família dele se torna parentela. E a mulher dele se torna a família dele. E ali ele se constitui filhos. Aí os filhos se tornam a família, a esposa são a família e o resto é parentela. E hoje está tudo ao contrário. O homem quer ficar, quer mostrar que a família que é o mais importante, a parentela é o mais importante, que a família dele, do lar dele, que ele é sacerdote, ele deixa indiferente, ele deixa a desejar. E Deus se tocando foi para esse lado, porque o diabo está trabalhando nisso para destruir as famílias. Um homem não tem que ter amizade com mulher para lá, dar carona para a mulher não tem que dar carona para o homem, a mulher não pode ter amizade com homens. Porque a amizade é você e seu esposo, você e sua esposa. Não tem essa de amiguinho para lá, amiguinho para cá, não. Nós temos que ter nossos amigos, nossas amizades em Cristo Jesus, respeitando uns aos outros, mas nada de individualidade com pessoas diferentes, a não ser a comunhão sua com a sua esposa. Isso é viver a palavra de Deus. Isso é viver a palavra de Deus. E nesse meio também de Asaf, ele deve ter visto isso. Ele deve ter visto esse tipo de coisa. Um esposo para lá, uma esposa para cá, uma esposa adúltera, prostituta, um esposo prostituto, um esposo adúltero, fazendo o que queria. E ali parecia que era tudo normal, tudo gostoso, e começou a tentar até mesmo. Aqui eu já estou conjecturando. Porque quando a gente começa a olhar essas situações e vê e olha para dentro da nossa casa, às vezes, nós ficamos desesperados, nós somos tentados a entrar pelo caminho errado. Mas quem tem o Espírito Santo, mas quem ora, quem busca Deus e tem um temor de Deus, ele olha, se analisa para si mesmo e vê que está errado, e rapidamente o Santo do Santo, o Espírito Santo de Deus, nos alerta que aquilo ali não está certo, que o bom é viver a presença do Senhor. A própria Bíblia fala, segue em paz com todos e a santificação, porque sem a qual não vão ver a Deus, não veremos a Deus. Então, o pecado, irmãos, ele faz separação entre o homem e Deus. É só através do arrependimento, através do arrependimento, da oração, da busca, que nós conseguimos a reconciliação com o Senhor e o perdão. Mas se houver um arrependimento genuíno e não um arrependimento emocional. Porque tem muitas pessoas que são emocionais. Fica na emoção e Deus sonda o coração da pessoa. O Senhor, ele sonda. Então, Deus está te chamando para você ser verdadeiramente fiel na palavra dele, ser cumpridor da palavra dele, para que tudo vá bem. Agora, se eu não me engano, Deuteronômio 29, 29, vai falar que as coisas encobertas
são para o Senhor e as reveladas são para nós, os nossos filhos, seguirem a palavra dele. Nem tudo a gente vai ser revelado a gente, né? As coisas do Senhor. Mas tudo que tá aqui, ó, nessa palavra aqui, maravilhosa, nessa palavra aqui, ó, tudo que estiver aqui, medita nela. Tem coisas que o Senhor vai revelar o profundo e oculto para nós, mas que é para nós nos atentarmos e andarmos conforme o Senhor quer, em santidade, alegres, felizes, cheio de paz no coração e não de angústia, tristeza, dor, porque não é isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, Jesus Cristo nos chamou para ter vida, vida com abundância. Várias palavras falam que nós vamos ter aflições, mas que é para nós termos bom ânimo, né? E com Cristo é vencer ou vencer. Tem pessoas, irmãos, eu ouvi esses dias que eu era uma pessoa infeliz. Ah, você precisa ser feliz, você não é feliz. Eu olhei para a pessoa e falei, eu sou feliz sim, porque eu tenho Jesus Cristo e isso me basta. Não importa o problema e a dificuldade que eu estou passando, que acima de tudo isso está meu Deus Todo-Poderoso. Acima de todos os meus problemas, de todas as minhas dificuldades, está o meu Deus. E Ele é tudo para mim. E isso basta. Você ter pessoas que te odeiam, pessoas que não gostam de você, problema. Problema, na verdade, é deles, não é nosso. Entendeu? Pessoas que se metem em confusão e que fazem coisas que desagradam o nosso coração, problema é deles que estão passando esse problema, que estão querendo arrumar problema para a cabeça deles mesmo. Porque quem toca na gente, a própria palavra fala em João 15, tocou primeiramente em Deus. A gente fica entristecido, como Asaf ficou no Salmo 73. Você acha que pessoas não tocarem Asaf, não zombaram de Asaf? Olha esse Deus que você está servindo aí. Olha a situação que você está passando, você está infeliz. Eu ouvi isso essa semana, você é infeliz. E eu falei, infeliz não. Eu sou muito feliz, porque eu tenho um Deus comigo. Claro que nós passamos as aflições deste mundo, mas quando você tem Deus no seu coração, meu querido, ninguém te segura. Porque o choro pode durar uma noite inteira. Isso é bíblico e isso é verdadeiro quando você está debaixo da cobertura do Espírito Santo. O choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria e a paz do Senhor vem no outro dia com abundância sobre a sua vida, que é inacreditável. E as pessoas ainda temam falar que nós somos infelizes, mas nós não somos infelizes. Eu não sou infeliz, eu sou muito feliz com o meu Senhor. Se a pessoa está aprontando, se as pessoas estão zombando, se as pessoas estão com inveja, se as pessoas estão provocando, problema é delas, não é o meu problema, é o problema delas que está trazendo problema para elas. Ao ter esse sentimento por mim, o máximo que eu posso fazer por ser cristão, não porque eu sou boa, mas eu sou justa, porque eu sou justificada por Deus na oração e santificada, e a minha carne se torna justa, eu me torno justa diante do Senhor através disso, é orar por eles, é clamar pela vida dessas pessoas que acham todas essas coisas contra mim, contra as outras pessoas, contra você, meu querido. Então não aflija teu coração por causa do ímpio, não,
por causa de pessoas que têm te tratado mal, não. Seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja na sua casa, seja no meio dos seus familiares. Se alegram, estão tocando em você, tocam primeiramente em Jesus. E Jesus fala, se tocou em mim, vai tocar o meu Pai. Então, no tempo certo, o Senhor, Ele mostrará a mão dele forte para cada um deles. E que em nome de Jesus venha o arrependimento. Porque Deus, Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Deus, Ele é misericordioso demais da conta com os ímpios. Misericordioso demais com nós, com as nossas lamúrias, às vezes com as nossas tristezas. Só que há uma diferença, quem está nos pés de Jesus, nos pés da cruz, nos pés de Jesus, chorando, buscando, se lamentando pelos seus pecados, pelas suas misérias. Ele é justificado pelo Senhor e o Senhor luta por ele. Agora os ímpios, quem lutará por ele? Ninguém. Ninguém vai lutar por ele. Então, que nós possamos agradecer e ser gratos por ter o Senhor Jesus do nosso lado, o dono do universo. Enquanto o mundo, os ímpios estão buscando as coisas deste mundo, nós já temos o dono do universo, o dono de tudo e de todas as coisas conosco. Ele fala que se guardarmos o mandamento dele e amarmos a ele, Jesus fala assim, eu verei a ti, eu e meu Pai faremos morada. E outro versículo ele fala assim, que tudo que pedires em meu nome será feito. Então creia nesse Deus poderoso, creia nesse Deus maravilhoso. Não aflige, não turbe seu coração, tem solução para a sua vida, tem solução para você. Eu sei que se você passar para o lado de Jesus Cristo, você será guardado debaixo das asas dele. Ele te guardará com todo amor e carinho. E você não precisa temer ao homem, você não precisa temer ao diabo, você não precisa ter medo de nada. Você se fortalece cada dia mais. Quanto mais você bate em você, mais você cresce. Porque o evangelho é assim. Quanto mais eles te batem, quanto mais eles te perseguem, mais crescimento você vai ter em Cristo Jesus. Mas tem umas pessoas aí que acham que o evangelho, né? O evangelho é só bens materiais, bênçãos. O povo fica num desespero porque não conhece a Deus verdadeiramente, não teve encontro com Jesus e corre lá atrás das bênçãos, das revelações, do que Deus vai falar. Deus até fala porque Ele é misericordioso, porque Ele quer aquela alma para Ele. Mas nós não, nós sabemos quem nós servimos, nós sabemos quem luta por nós e nós sabemos ao final de tudo como vai ser. Vai ser só glória. Tem uma morada preparada para gente, Jesus fala. Tem as mansões celestiais preparadas para aqueles que verdadeiramente serviram e servem ao Senhor com sinceridade. Nós não somos santos, repito, nós somos santificados por causa da misericórdia do Senhor, pelo nosso arrependimento e as nossas confissões diárias ao Senhor. Por isso nos tornamos santificados por Ele. Ninguém é santo, irmão. Nós somos santificados, a nossa carne é mortificada e ela também só é mortificada através de jejum e oração. E é aí que nós começamos a sentir o poder de Deus e somos santificados pelo Senhor. E o Senhor te convida a participar deste reino. A mesa já está posta, Jesus está batendo a porta do seu coração e Ele quer o seu bem, Ele não quer o seu mal. Não precisa ter medo de Jesus, pelo contrário, tenha a alegria, porque é uma alegria sobrenatural que as pessoas falam, nossa, esses crentes são doidos mesmo. Quando você começar a entrar no
a entrar dentro das portas do reino, você vai começar a ter uma lógica do que é verdadeiro e do que é errado. Você vai começar a comparar coisas com as outras coisas que você vivia e você vai ver que verdadeiramente Jesus tinha razão, que Jesus tem razão. E aí vai ser forte demais o teu ministério, vai ser forte demais o que Deus vai te mostrar, vai ser forte demais o que Ele vai revelar a você através da palavra dEle, porque Ele não revela as coisas dEle aos sábios, aos entendidos, os altivos, os soberbos de coração. Pelo contrário, Ele resiste a essas pessoas soberbos, orgulhosos, Ele resiste, mas os humildes de coração, os pequeninos, Ele revela. Ele mesmo fala, Senhor, que aprove o Senhor revelar os pequeninos, ocultaste aos sábios e os grandes e revelaste aos pequeninos as tuas coisas do céu. Então, irmãos, eu profetizo a bênção sobre a tua vida, a cura espiritual sobre a tua vida. Esses vídeos, para honra e glória do Senhor, tem curado pessoas, tem livrado pessoas da morte, tem edificado, e eu louvo a Deus por cada um que assiste esse vídeo e oro pela sua vida todos os dias para que o Senhor possa abrir o seu entendimento cada vez mais, que você possa entender das coisas do Senhor e ser feliz na presença do Senhor, ainda que venham todas as aflições, todas as angústias, tudo aquilo que vem para nos atribular e nos chatear, mas a paz está aqui dentro, a paz que excede todo entendimento do Espírito Santo de Deus, amém? Que a tua casa seja abençoada, que a tua vida seja abençoada. Eu profetizo que pessoas sejam curadas, que todas as pessoas que estão com problemas, espirituais venham ser curadas também, porque a doença deste século é a depressão, é a síndrome do pânico, são pessoas vidradas em coisas, em mídias, e que todas essas pessoas possam ser curadas para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus.